Então, como eu já falei para vocês em aula passada, né, nós vamos fazer aqui agora teste de hipótese para coeficiente de correlação. E claro que assim, numa situação concreta, a gente recebe os dados, vai ter que calcular o coeficiente de correlação, né, para poder depois fazer o teste. Aqui no caso, né, como o cálculo é algo muito demorado e efetivamente, por causa do número de operações que precisam ser feitas, né, para se poder calcular o coeficiente de correlação, então a gente precisa fazer o cálculo da média de cada uma das variáveis, né? Então aqui neste caso em particular, o que está querendo se avaliar é se existe correlação ou não entre o número de clientes e os anos de experiência dos agentes de seguros. Bom, então foram coletadas duas variáveis, cada uma tentando retratar, captar a respectiva dimensão, né. Então, foram escolhidos 5 agentes de seguros e, em relação a eles, foram coletadas as seguintes informações: quanto tempo eles já trabalhavam como agentes de seguro, né, então isso foi coletado, essa primeira variável, e quantos clientes eles tinham, né. E aí, claro que em tese, o que se espera, né, que a pessoa quanto com mais tempo de experiência tenha mais clientes, né, porque com o tempo ela conhece mais sobre os produtos, né, tem uma relação mais, duradoura com os clientes e supondo que o atendimento esteja sendo bem feito, a tendência natural é que o cliente permaneça com o seu agente de seguro. Mas isso é em tese, né, é aquilo que, digamos, a intuição nos diria de maneira talvez, assim, mais provável, né, porque muito dificilmente eu acredito que se a gente parasse para pensar como que deveria se comportar o número de clientes de um agente de seguros conforme, o tempo passasse, ou seja, ele adquirisse mais experiência em relação ao próprio trabalho. Acho que dificilmente alguém preferiria dizer que, conforme o tempo passasse, o agente ficasse mais experiente, conhecesse mais os produtos, menos clientes ele teria, né. Seria um pouco surpreendente, né. Exceto se ele próprio quisesse ter menos clientes, né, mas assim, a pessoa vai saber mais dos produtos. Eh, Espera-se, né, que ele vá atender adequadamente, né, os clientes. Então, sendo assim, né, por que que um cliente escolheria mudar de agente, né, e aí ter que começar uma nova relação, conhecer, né, os novos produtos e assim vai, né. Então, seria esperado que houvesse uma relação positiva, né, mas isso a gente só tem como saber através de dados, né, então precisa coletar os dados ali do número de clientes de cada um deles e do tempo de experiência. Para cada uma dessas variáveis, seria necessário calcular a média amostral, depois para cada agente, né, representados aqui pelas letras A E, seria necessário calcular o desvio quadrático de cada observação em relação à média, fazer a soma, dali calcular a variância, da variância obter o desvio padrão, para depois poder obter a covariância e finalmente o coeficiente de correlação. Então é um cálculo bastante extensivo e como também em geral a gente trabalha com amostras maiores do que essa, né, que é apenas ilustrativa, né, tem apenas uma um efeito didático, a gente faz cálculos com softwares, né, porque aí os dados a base é muito grande, né, fazer o cálculo à mão é algo que demoraria muito, então a gente, tradicionalmente não faz isso, a gente faz o cálculo com o uso de algum software, como por exemplo o Excel, né. Então, e aí, uma pergunta relevante é se as variáveis têm correlação ou não, né. É claro que esse não é o único teste que a gente pode fazer, como eu expliquei para vocês, a gente pode fazer testes, não somente em relação ao valor zero, que significa a situação de ausência de correlação, a gente pode fazer em relação a outros valores e não somente testes da igualdade do coeficiente de correlação em relação ao zero, mas também podemos testar a igualdade com relação a outros valores, tá. Então é um tipo de variável que pode ser testada,
de maneira bilateral, unilateral para a esquerda, unilateral para a direita, assim como foi feito para a média, tá? Então, qualquer parâmetro pode ser testado de maneira bilateral ou unilateral, tanto para a esquerda quanto para a direita. Bom, porém, aqui no nosso caso, a gente vai focar no teste em relação a zero, tá? Porque uma questão que interessa é se tem correlação ou não, tá? Porque se não tiver correlação, eh, então assim, você a chance, a probabilidade da gente vir a captar alguma coisa de relevante, algum efeito relevante, com o modelo de regressão, ela se torna muito baixa, tá? Porque aí seriam situações, assim, de acaso numérico, em que o teste do coeficiente de correlação aponta para não correlação, mas aí uma modelagem linear conseguiria captar alguma coisa, tá? Seriam simples acasos numéricos, tá? Não deveriam acontecer, mas às vezes por conta, né, dos dados, isso é possível de acontecer, tá? Então, basicamente o teste relevante é o teste para a ausência de correlação. Bom, então, como que a gente implementa esse teste, né? Qualquer teste de hipótese, a gente tem que verificar, né, a situação que a gente está analisando e identificar quais são as afirmações existentes, né, em relação ao parâmetro que está sendo testado. Então aqui é uma situação facilmente descrita, né, por quê? Está dizendo que a gente quer testar para ver se existe ou não correlação, tá? Já está dada ali a informação, ó, tem ou não tem correlação. Bom, correlação é um aspecto que a gente sempre vai testar através do coeficiente de correlação, e geralmente o coeficiente de correlação de Pearson. Existem outras medidas para correlação, mas tradicionalmente a medida bastante usada é a de correlação de Pearson, o que é um coeficiente de correlação aplicável somente a variáveis quantitativas, tá? A gente não tem como aplicar para variáveis que sejam qualitativas. Embora, né, existam maneiras de se medir algo semelhante à correlação para variáveis qualitativas, que é o conceito de associação, tá? Que nada mais é do que a ideia de correlação adaptada para a situação de variáveis qualitativas. E, naturalmente, qualitativas que possam ser medidas numericamente. E para que a gente possa, né, fazer esse cálculo da dimensão da associação. Porém, então tudo isso existe, né? Só que assim, como o nosso foco está direcionado para os modelos econométricos, o teste de associação ele não tem assim uma relevância tão grande para a gente, ele sendo mais importante o coeficiente de correlação, tá? Então aqui a questão que existe é, tem correlação ou não, ou seja, o coeficiente de correlação é igual a zero ou ele é diferente de zero. Bom, uma dessas informações a gente vai ter que associar a hipótese nula e a outra a hipótese alternativa. E conforme eu já falei para vocês, né, uma daquelas coisas assim que você tem que saber, não pode esquecer jamais disso, é a informação que contém a igualdade, ela caracteriza a hipótese nula. A informação que não contém a igualdade, ela caracteriza a hipótese alternativa. Bom, então aqui no caso, as hipóteses são, opa. Bom, então aqui as hipóteses são, a hipótese é nula, como eu falei para vocês, coeficiente de correlação é igual a zero. E aí lembra sempre que a gente está testando sempre o coeficiente de correlação populacional, tá? A gente nunca testa indicadores amostrais, a gente só testa indicadores populacionais. Porque o indicador amostral ele é simplesmente uma medida que vem diretamente da amostra. E aí a gente testa o populacional porque, como a medida está sendo feita com uma amostra, a gente precisa avaliar qual é o grau, assim, qual que seria a possibilidade de usar aquele indicador amostral do ponto de vista de uma análise populacional, que é o que interessa.
né? Só que aí, como a gente sabe que quando trabalha com amostra, a gente sempre vai ter uma perda de representatividade, então, naturalmente, a gente, né, toma uma atitude cautelosa de fazer um teste, tá? Mas claro que existem aquelas pessoas que são arrojadíssimas, né, que não testam nada e usam o que tiver pela frente, né? Mas é como eu disse a vocês, não existe nenhuma obrigação de usar qualquer tipo de conhecimento, apenas o que acontece é que, a depender do que a gente faça, a gente torna a nossa situação mais arriscada ou não. Bom, depois de estabelecer as hipóteses, né, a gente vai e se preocupa em entender qual é a estatística de teste que a gente deve usar, né, ou seja, o estimador. Então, aqui no caso, é esse estimador que leva em consideração o quê? R é o coeficiente de correlação amostral e N é o número de observações através aqui desse equacionamento, que vai ter uma distribuição T de student, com grau de liberdade de N-2. Bom, e aí tendo a estatística de teste, a gente precisa então calcular qual é o valor observado dessa estatística, né? O mesmo tipo de etapa que a gente vem seguindo do teste de hipótese da média. Então, se a gente colocar, né, o coeficiente de correlação amostral para aquelas variáveis, ele é 0,95. Bom, então, se a gente coloca esse valor aqui, 0,95, ele ao quadrado aqui no denominador, e tendo n, número de observações, igual a 5, né, então nós teríamos essa caracterização aqui do estimador, do ponto de vista numérico, que vai gerar um valor, uma estimativa, de aproximadamente 5,27. Esse valor está arredondado, ele com mais casas ele dá 5,26, 9, eu não me lembro se é 6 ou 7, mas 5,27 aproximadamente, né, 3 casas decimais, uma boa medida. Bom, aí depois de fazer isso, né, a gente vai precisar calcular, determinar qual é o nível de significância para o teste, para que com isso a gente possa determinar a região crítica que a gente vai usar para avaliar se a gente deve rejeitar ou não a hipótese nula, né? Como é que é feita essa região crítica, né, no caso para esse teste bilateral? Então, ela é uma região crítica, né, que vai ter 2 intervalos, né, um intervalo ali para valores positivos, fechado no limite inferior, aberto no superior, né, porque envolve todos os valores maiores do que esse aqui, chamado de T alfa sobre 2, que é a referência, ali de limite inferior da parte positiva da região crítica, e por ter uma distribuição T, a região crítica ela é simétrica, né, porque a distribuição T é uma distribuição simétrica. Então, se aqui eu começo a região crítica com T alfa sobre 2, do lado negativo eu começo com o valor oposto a esse limite inferior aqui, né? Então, para a parte negativa da região crítica, eu vou ter menos T alfa sobre 2 como limite, só que agora superior, né, desse intervalo que está aqui, né, na parte de valores negativos da distribuição. E como envolve todos os valores menores do que esse menos T alfa sobre 2, então ele se estende, né, indefinidamente, e aí a gente representa por menos infinito. E aí a gente deixa aberto, né, porque como essa representação aqui, né, de menos infinito não é um valor específico, mas simplesmente está dizendo, olha, eu vou incluir todos os valores menores do que esse menos T alfa sobre 2, então a gente deixa o intervalo aberto, que é o que também acontece do lado direito, né? A gente deixa o limite superior aberto, que é esse colchete aqui virado para fora, né? Que é a mesma coisa do parêntese, na notação de intervalo, só para dizer, ó, vamos considerar todos os valores maiores ou iguais a T alfa sobre 2, né? Então, é o T alfa sobre 2 até todos os valores maiores que ele. Então, como isso não termina, né? Então, a gente deixa ali, diz que vai para mais infinito. Ok, mas que valor é esse? Né? Que valor T alfa sobre 2 é esse que a gente vai usar para poder determinar a região crítica?
né? Ou seja, o conjunto de valores que a estimativa pode ter e que levariam à rejeição da hipótese nula. Bom, esse valor T alfa sobre 2, né, então a gente vai ter um nível de significância alfa, só que como o teste é bilateral, então a gente divide o nível de significância em duas partes iguais para a direita e para a esquerda, né? Então por isso que a gente considera o nível de significância sobre 2, alfa sobre 2. Então esse valor aqui, ó, de referência, né, para a construção da região crítica, chamado de T alfa sobre 2, que valor é esse? Ele é um valor que faz com que a probabilidade da variável t com seus graus de liberdade, n-2, assumir valores maiores ou iguais a ele, seja igual à probabilidade alfa sobre 2, que é igual a metade do nível de significância, né? Então, esse é o valor que a gente tem que encontrar. Seja qual for o nível de significância do teste, né, desse tipo de teste bilateral, é essa que é a condição que a gente tem que satisfazer, né? Ou seja, nós temos que encontrar um valor de t que satisfaça essa condição aqui de probabilidade. E nós temos um nível de significância de 10%. Foi pedido que o teste fosse feito com 10%, então, ok. Então, dado o nível de significância, a gente precisa agora obter valores para a variável. E aí a gente vai ter que, então, recorrer a uma distribuição t-distributed. E o procedimento é exatamente o mesmo que nós já havíamos utilizado lá para o teste de hipótese da média, com desvio padrão populacional desconhecido ou com amostra pequena. Ok. Bom, então o valor que nós temos que achar é esse aqui, ó, que está simbolizado aqui nessa imagem da distribuição como TT. Esse aqui é o equivalente ao T alfa sobre 2. O que aqui nessa imagem da distribuição está sendo representado por P sobre 2, na verdade, é o equivalente ao alfa sobre 2, né? Ou seja, metade do nível de significância aqui para a direita, metade para a esquerda. Bom, então aqui no nosso caso, né, uma vez que essas probabilidades que estão apresentadas aqui nessa primeira linha, né, então esses valores equivalem à soma das probabilidades das duas caudas, ou seja, a probabilidade P, tá, que equivale ao que nós estamos chamando de alfa, de nível de significância, tá? Então, esses valores em porcentagem, eles já são a probabilidade bilateral, a soma da probabilidade da cauda da esquerda com a probabilidade da cauda da direita, tá? E aí nessa tabela, agora aqui na primeira coluna, essa que está aqui mais à esquerda, ali nós temos os graus de liberdade. Bom, então, nossa tarefa consiste no quê? Fazer um cruzamento entre o grau de liberdade do problema analisado com o nível de significância do problema analisado. Então, ali no nosso caso, nós temos nível de significância de 10%, nós temos 5 observações, só que descontamos 2 para poder ter o grau de liberdade. Então, temos grau de liberdade igual a 3. Então, a gente vai cruzar aqui a linha dos 3 graus de liberdade com a coluna dos 10%, né? Que vai dar justamente esse valor, 2,353. Né? Então a gente faz o cruzamento do nosso nível de significância 10% com o grau de liberdade 3, esse cruzamento está ali no valor 2,353. Quer dizer que o valor de t, que faz com que a direita dele, incluindo ele e os valores maiores que ele,
representem uma probabilidade de 5%, é o valor 2,353. E por causa da simetria da distribuição, o mesmo vai valer para o lado esquerdo, né? Então aqui, embora a tabela não tenha, eu teria um menos t, né? Ou que seria o menos t alfa sobre 2. Isso aí eu pegaria simplesmente o valor negativo deste aqui, né? Então seria menos 2,353. Bom, com isso, tendo que o valor é 2,353, a gente, né, faz a substituição aqui que seria o conceito de referência, né? Então, nossa região crítica para 10% de nível de significância seria esse intervalo aqui à esquerda, né, todos os valores menores ou iguais a menos 2,353, unido com o intervalo à direita, né, dos valores maiores ou iguais a 2,353. Então, isso aí seria a nossa região crítica para esse nível de significância. Bom, uma vez que a gente tem a região crítica e tem o valor da estimativa, né, o que nos resta é saber se a estimativa está na região crítica ou se está fora dela. Então vamos relembrar o valor da estimativa, né, que era de aproximadamente 5,27. E a questão é, esse valor aqui, que é a nossa estimativa, está na região crítica ou não está? Tá? É isso que a gente precisa avaliar. Bom, é um valor positivo, então a gente vai olhar somente para o lado positivo aqui da região crítica. Aí a questão é, esse valor está aqui dentro desse intervalo ou esse valor está fora. 5,27 é um valor maior, né, do que 2,353, então certamente é um valor que está dentro aqui dessa intervalo à direita da região crítica. Como isso acontece, a estimativa está na região crítica, então o que nós devemos fazer? A gente deve rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula, ela afirmava o quê? Que o coeficiente de correlação populacional era igual a zero, ou seja, não existia correlação entre as variáveis analisadas. Como essa hipótese foi rejeitada, então o que nós entendemos? Que de acordo com a amostra que está sendo usada, né, e os valores presentes na amostra, de acordo com a amostra, né, existe correlação entre as duas variáveis, que são anos de experiência e número de clientes. Como o coeficiente de correlação deu 0,95, né, que isso é um dado informado, então não apenas existe correlação entre as duas variáveis, como também a correlação é positiva. Tá? Então isso é o que a gente pode dizer desse problema. Tá? Bom, então, visto isso, né, que é só uma revisão ali do que a gente fez, esse problema já tinha sido apresentado para vocês, então, em função da revisão, agora resolvam o mesmo problema, só que agora utilizando nível de significância de 1%. Então, as condições aqui do problema, que era o mesmo anterior, né, o teste deveria ser feito com nível de significância de 1%. Bom, então, as hipóteses testadas. Então, as hipóteses testadas são se o coeficiente de correlação é igual a zero, ou se ele é diferente de zero, né, um teste bilateral. Só está querendo saber se não tem correlação na hipótese nula, contra tem alguma correlação na hipótese alternativa.
a estatística de teste, né, é essa aqui, T, calculada como, né, o coeficiente de correlação amostral, vezes a raiz do grau de liberdade aqui do caso, né, que é n-2, sobre 1 menos coeficiente de correlação amostral ao quadrado. Bom, com os valores, né, que são dados para o coeficiente de correlação amostral e o número de observações, 5,27, né, que é o mesmo do caso anterior, porque a gente manteve o problema mudando apenas o nível de significância, que passou a ser de 1%. Né? Bom, com o nível de significância de 1%, e sendo um teste bilateral, né, então o que a gente precisa fazer? Né? Precisa pegar aqui a coluna do 1% e cruzar com o grau de liberdade de 3. Né? Então, nosso grau de liberdade está aqui, é 3. Então, a gente vai vir e vai cruzar aqui com a coluna do 1%, né? Porque, como eu falei para vocês, no caso aqui desse teste, né, por ser bilateral, a tabela também, ser uma tabela bilateral, essa probabilidade que aparece aqui na linha de cima, na linha de cabeçalho, ela é P sobre 2 mais P sobre 2, ou seja, é igual a P, que no nosso caso é igual ao nível de significância, o alfa. Então, aqui no caso do cruzamento que nos interessa, a gente tem esse valor aqui, que é o 5,841, que vai ser o nosso valor para construir a região crítica. Então, 5,841, nossa região crítica vai estar especificada em função desse valor. Né? Lembrando sempre que é um teste bilateral, então a gente vai ter uma parte da região crítica aqui com valores negativos e uma parte da região crítica com valores positivos. E, pela natureza de simetria da distribuição T, né, um dos intervalos que formam a região crítica, ele vai ser o espelho, né, do outro intervalo que compõe a região crítica. E agora, o que a gente tem que fazer num teste? Depois de ter a estimativa e ter a região crítica, a gente faz o quê? A gente avalia se a estimativa está na região crítica ou fora dela. Né? Aqui no caso, 5,27 é um número que é menor do que 5,841. Né? Portanto, está fora da região crítica. E se está fora da região crítica, aí no caso, né, a estimativa não pertence à região crítica. Eu corrigi. Então, aqui no caso, né, como a estimativa não pertence à região crítica, nós não rejeitamos a hipótese nula, e a hipótese nula está afirmando que não existe correlação entre os anos de experiência e o número de clientes. Né? Então, primeira coisa, lembra que se a estimativa pertence à região crítica, a gente rejeita a hipótese nula. Se a estimativa não pertence, nós não rejeitamos a hipótese nula. É uma coisa sempre importante que caracteriza a decisão a ser tomada. Outro aspecto que eu destacaria é o seguinte, né? Esse problema foi feito com 2 níveis de significância. Em um deles, a hipótese nula foi rejeitada, né, para 10%, e, porém, para 1% ela não foi rejeitada. Mostrando a vocês, né, algo que eu já havia comentado, que a escolha do nível de significância de um teste pode determinar a decisão a ser tomada com esse teste. Né? Então, a gente poderia dizer assim, olha, para nível de significância de 10%, nós acreditamos que tem correlação entre as variáveis, de acordo com a amostra que está sendo usada. Porém, para 1%, nós já não acreditamos que exista essa correlação. E aí repara também numa outra coisa, que é o quê? Né? Coeficiente de correlação é um indicador que ele só pode assumir valores entre -1 e 1. Ele não tem valores maiores do que 1 ou menores do que -1. Ele só assume valores nesse intervalo, de -1 até 1 positivo. E o coeficiente estimado, ele é 0,95, né, o coeficiente amostral. Ou seja, quase próximo ali do valor máximo.
né? Então, veja, o fato de ter um coeficiente de correlação amostral muito alto não quer dizer que necessariamente ele não possa ser rejeitado em favor da ausência de correlação, né? Tudo depende do quê? Do nível de significância que a gente queira adotar para o teste, né? Nível de significância muito alto deixa deixa menos valor como possibilidade de rejeição da hipótese nula, né? Ou seja, teria que aparecer um valor muito acima de zero ou muito abaixo de zero, ou seja, muito próximo de 1 ou muito próximo de -1, para que a gente possa entender que tem a correlação. Então, basicamente, quando a gente usa níveis de significância maiores, a gente está favorecendo a probabilidade, né, de que a decisão seja favorável à hipótese nula. Quando a gente usa níveis de significância mais baixos, a gente já está desfavorecendo a hipótese nula, tá? Então, nunca pense que, por exemplo, um coeficiente de correlação amostral alto, como esse aqui, necessariamente, ou em qualquer contexto, qualquer nível de significância, ele de fato vai indicar correlação, tá? Tudo depende um pouco ali digamos assim, do nível de risco que você queira correr, né? Quando você escolhe um nível de significância muito baixo, você está escolhendo um nível de risco muito pequeno de errar, né? E aí, claro, né, você pode ter uma ocorrência como essa, nível de um coeficiente de correlação amostral com valor bastante alto, e nesse caso positivo, acabar indicando ausência de correlação, do ponto de vista populacional, tá? Então isso não é um problema, é decorrência da própria característica do teste, né? Por isso é que, em geral, eu não gosto muito de certos vícios que as pessoas querem adquirir, do seguinte: olha, se o coeficiente de correlação deu perto dos extremos, então tá tranquilo, pode usar que é isso mesmo, né? As pessoas gostam de fazer umas regras assim, né? Porque poupa elas de fazerem testes, né? De pegarem informações, né? Saber questões mais delicadas. Mas, como eu disse a vocês, é liberdade de cada um, né? Então, você quer fazer uma regra assim, ok. Não está dito em nenhum lugar que isso é verdade, tá? Isso é uma escolha. Então, só lembrem disso que eu estou falando, né? Quando você faz regras, esteja muito seguro de que a regra, de fato, tem uma relação ali infalível, né? Porque o que esse exemplo procura mostrar é isso, né? Olha, um coeficiente de correlação amostral alto, só que é perto do máximo, né? O máximo é 1. Dependendo do nível de significância, a gente pode tomar uma decisão ou outra, tá? Então, precisa ter muito cuidado na hora de definir ali o nível de significância que você quer para a decisão, né, que você está analisando. Não tem certo nem tem errado, tá? O que tem é a escolha de nível de risco. Então, assim, pessoas mais conservadoras, elas adotariam, por exemplo, esse nível de significância aqui. Pessoas mais arrojadas teriam adotado o anterior, ali de 10%. Então depende um pouco, né, de quem você é, qual é o seu nível de risco, o que você quer correr e tal, tá? Mas, como eu falei, não tem nem certo e nem errado, só tem o quê? Escolha de nível de risco de cada um. Bom, visto isso, então, agora tentem fazer esse aqui. A gente está avaliando se tem ou não tem correlação entre notas de disciplinas lá de um curso de mestrado. Foi avaliada uma amostra com 12 observações, né? Seriam 12 estudantes, né? Cada estudante tem a nota lá em cada uma de duas matérias. Foi encontrada uma correlação de 0,6 entre essas duas disciplinas. E aí, o que foi pedido?
para que a gente testasse a hipótese de não haver correlação entre as disciplinas para nível de significância de 5%. Então, a primeira coisa, né, caracteriza as hipóteses aí do problema. Então, as hipóteses são essas, né? Hipótese nula, coeficiente de correlação populacional igual a zero, ou seja, não há correlação entre as variáveis na população. Hipótese alternativa, coeficiente de correlação populacional é diferente de zero. Existe, dizendo que existe correlação entre as variáveis na população. Feito isso, né, a gente precisa identificar qual é o estimador que a gente vai usar, a estatística associada ao parâmetro. Então, é essa formulação aqui, T, que é igual ao coeficiente de correlação amostral, vezes raiz de n menos 2, graus de liberdade, sobre 1 menos coeficiente de correlação amostral ao quadrado, 1 menos R ao quadrado. Lembrando sempre que, né, esse estimador tem uma distribuição T com n menos 2 graus de liberdade. Bom, aí o passo seguinte, né, uma vez que a gente identificou aí qual é o estimador, a gente precisa então produzir um valor de estimativa, né, que seria o quê? Colocar os valores ali do coeficiente de correlação amostral e do número de observações aqui na fórmula do estimador. E aí fazer as contas para poder determinar qual é o valor da estimativa. Então aqui no caso, né, se a gente colocar ali peraí. Então aqui com os valores que estão apresentados, a gente chega no valor de estimativa de 2,372. A gente tem 0,6 aqui de coeficiente de correlação, 12 observações, mas precisa bater duas, né? Então vai dar 2,372. Bom, tendo isso, precisamos fazer o quê? Olhar, ver qual é o nível de significância que foi pedido para o teste e com ele determinar uma região crítica. Aí aqui só está aquela especificação da região crítica, só para a gente ter como referência, né? Então aqui no nosso caso, nós temos 5%, né, como o nível de significância. Então, o nível de significância genérico, a região crítica, né, vai ser essa especificação aqui. De menos infinito até menos um valor t alfa sobre 2, fechado nele, unido com o intervalo de um t alfa sobre 2 até mais infinito, ou seja, pegando todos os valores maiores ou iguais do que esse t alfa sobre 2, e do lado, né, negativo, todos os valores menores ou iguais a menos t alfa sobre 2. E quem é o t alfa sobre 2? É um valor da variável t que, juntamente com o grau de liberdade do problema, satisfaz essa condição de probabilidade, né? Aqui no nosso caso específico do problema, temos 5% de nível de significância, então, e 10 graus de liberdade. Se nós formos lá para a tabela T, então agora nós vamos ter, né, temos aqui 5% de nível de significância e 10 graus de liberdade. Então, a gente tem que cruzar a linha dos 10, ali com a coluna dos 5, né, então o valor vai ser 2,228. Então aqui no caso, né, adaptando o conceito genérico para o problema em particular, né, então alfa sobre 2 é 0,05, então fica alfa sobre 2 0,025. A gente teria essa especificação aqui, né, do ponto de vista conceitual, e, né, esse valor t 0,025 satisfaz essa condição de probabilidade aqui. Conforme nós vimos lá da tabela, né, a gente pegou ali 10 graus de liberdade para a coluna dos 5% da tabela,
que é o nível de significância do teste, que é bilateral, e aí a gente obteve que o valor de referência é 2,228. Portanto, nossa região crítica vai ter essa especificação, né? Ou seja, todos os valores menores ou iguais a menos 228 e todos os valores maiores ou iguais a 2,228. Depois que a gente faz isso, né, especifica a região crítica, e aí tendo a estimativa, a gente precisa ver se a estimativa está na região crítica, né, pertence à região crítica, ou se, pelo contrário, não pertence à região crítica. Então, aqui no caso desse problema, deixa eu só corrigir. Então, aqui no caso, né, nós tínhamos calculado que a estimativa era 2,372. Nossa região crítica é esta aqui, né, especificada anteriormente. E aí o ponto é, esse valor da estimativa está na região crítica ou está fora dela, né? Como a estimativa é positiva, a gente só se preocupa aqui com o lado positivo da região crítica, e a questão relevante é se a estimativa é um valor maior do que esse limite inferior aqui, né? Claramente ele é, então significa que a estimativa é um valor que está na região crítica, pertence à região crítica, e portanto, então a estimativa está na região crítica, nós rejeitamos a hipótese nula, né? Como a gente rejeita a hipótese nula dizia que não tinha correlação, então quer dizer que ao rejeitar que não tem correlação, dizemos que existe correlação entre as notas da disciplina, né? Claro que naturalmente esse resultado deu por conta, né, não só do valor do coeficiente de correlação, número de observações, mas também do nível de significância adotado, né? Então, nível de significância maior ou menor nunca é garantia de interpretação sobre a correlação. Tem que ver qual é o nível de significância que foi usado para poder fazer a análise correta ali do fato, tá? Isso naturalmente vale sempre para qualquer teste de hipótese que a gente queira fazer. Então, assim, toma cuidado com certas regras assim de valores, né? Porque nem sempre isso funciona, né? Você não sabe exatamente qual é a base disso, então minha recomendação é sempre ter cuidado com isso.